Olá a todos e a todas. Eu desejo trazer aqui uma mensagem, uma reflexão na palavra de Deus. E eu tenho intitulado essa reflexão, esta mensagem, como a ajuda que vem de dentro de nós. A ajuda que vem de dentro de nós. No final, até o final desta palavra, eu creio que você vai entender o que eu estou querendo dizer. O texto que eu vou iniciar esta reflexão, esta meditação, é o texto de Gênesis capítulo 2, versículo 18 a 24, que diz assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Da terra formou, pois, o Senhor Deus todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver como lhes chamaria. E tudo que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu, foi anestesia geral, né? Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne no seu lugar. Fez ali uma cirurgia. E da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. Assim, nós vemos essa leitura que vem nos ajudar para desenvolver esse assunto que eu pretendo. A ajuda que vem de dentro de nós. A palavra-chave nesse texto é ajudadora. No versículo 18, nós encontramos assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora. Ajudadora. Ajudadora vem de ajuda. Ajuda. Deus estava concluindo o seu processo criativo. Como em vários versículos do capítulo 1 de Gênesis, né? Deus vê que tudo quanto criara era bom. E no último versículo do capítulo 1 diz: E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Muito bom. Está em Gênesis 1, 31. Só uma coisa que não era boa: o fato de Adão não ter uma ajudadora. Deus precisava resolver aquela situação na vida de Adão. Como ele vai fazer é muito importante para a nossa meditação. O jeito, né? O jeito que ele vai resolver esse problema e que vai estar dando base para a nossa meditação aqui. Então vamos por parte. Vamos ver agora: a solidão de Adão precisava ser quebrada. A solidão de Adão precisava ser quebrada. Adão era um solitário. A solidão é um problema muito grave para as pessoas. E Adão era solitário, não porque não quisesse se comunicar com as outras pessoas, mas porque não existia um similar seu dentre as criaturas de Deus. Tinha ali os animais, mas a interação com os animais é diferente da interação com o ser humano. Só é possível a gente se comunicar verdadeiramente com um ser igual a nós.
que possa interagir conosco e nós com ele, é evidente. Interessante que Deus reconhece que a solidão não é boa para o ser humano. Solidão não é boa para o ser humano. Nunca foi. E não é. Às vezes as pessoas estão nas metrópoles, nas grandes aglomerações, vivendo nas grandes aglomerações, grandes metrópoles, grandes condomínios, mas aí ainda continua solitário. Muitas vezes dentro de casa continua solitário, porque não tem ali a convivência, a interação dos familiares com aquela pessoa. Então, a pessoa que se casa, mas eu quero dizer uma coisa anteriormente, que é interessante que Deus reconhece que a solidão não é boa para o ser humano, como eu já falei. A pessoa que se casa é porque precisa de alguém consigo, que lhe seja similar para interagir com ele. Essa é uma necessidade que precisa ser satisfeita, e o casamento vem ajudar, satisfazer essa necessidade. Animais não são suficientes para isso. Pode até ajudar. Claro que um animal de estimação na casa ajuda, de certa forma, né? A pessoa, mesmo que ela seja uma pessoa solteira, ela, tendo um animal de estimação, ela ainda tem uma certa companhia. Ajuda, vamos dizer assim, mas não é suficiente. Claro que a companhia de outras pessoas deve corresponder para ambos. Uma ajuda em todos os sentidos. É esta ajuda em todos os sentidos que eu quero chamar a atenção, inclusive a questão sexual, satisfazendo a necessidade e o desejo dos dois. Claro que a necessidade de exercitar a sexualidade, isso faz parte das necessidades pessoais. As pessoas têm necessidade, uns mais, outros menos, mas a sexualidade faz parte da convivência. Claro. E normalmente os casamentos começam por aí. O casamento começa por aí. Lá na frente, às vezes, não vai ser tanto, né? Com o passar do tempo, essa questão da sexualidade vai diminuindo o desejo, o exercício. Mas, no começo dos casamentos, normalmente a sexualidade é quase que, vamos dizer assim, não é a prioridade número 1, mas é quase a prioridade número 1. O casamento não deve ser apenas para fazer sexo seguro. Muitos dizem isso. O casamento vai ser bom porque aí a pessoa não faz sexo lá fora e vai ter um parceiro dentro de casa fixo e que vai ser, esse assunto vai ser bem cuidado. Mas não deve ser só para isso, né? Só para isso. Se for essa expectativa, já fracassou. Se for essa expectativa aí, já fracassou. Não pode ser. Por quê? O sexo, como eu já disse anteriormente, ele tende a diminuir a sua intensidade. E a pessoa que casa para obter sexo, ela já está começando a fracassar. Não pode ser este o objetivo número 1. Não pode. Ele está ali, no meio. Agora, vamos prosseguindo aqui. Que o nosso problema também é um problema de Deus. Quero chamar a sua atenção e bater um pouco aqui nesse assunto. O nosso problema também é um problema de Deus. Que coisa, né? Que coisa, pastor?
Que coisa é essa aí que o senhor está falando? Davi tinha uma colocação muito interessante. Deus era o seu Deus. Vamos ver aqui, achando o Primeiros Crônicas. Vamos achar aqui Primeiros Crônicas. Primeiro Crônicas 29. Vamos ver lá como Davi fala sobre isso. Vamos ler, então, versículo 3. Diz assim: além disso, porque propus o meu afeto na casa do meu Deus. O ouro e a prata particular que eu tenho, eu o dou para a casa do meu Deus. Afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. Note bem que Deus era o seu Deus, era o Deus de Davi. Versículo 17, ele vai dizer também assim: e bem sei, Deus meu, que tu sondas os corações e que te agradas da retidão. Então, essa questão que eu queria chamar a atenção aqui é a questão do meu Deus. Para Davi, Deus era o seu Deus. Deus tem que ser o nosso Deus. O apóstolo Paulo, numa grande situação de grande aflição, no meio de um naufrágio, também tinha essa convicção. Está lá em Atos, capítulo 27, quando Paulo ia para Roma, houve um naufrágio, né? Um naufrágio. E Paulo teve uma visão de Deus, uma revelação de Deus, do Senhor Jesus Cristo. E o anjo, né, que trouxe, e diz, no capítulo 27, versículo 22, o apóstolo Paulo fala assim: e agora vos exorto a que tenhais bom ânimo, pois não se perderá vida alguma entre vós, mas somente o navio. Porque esta noite me apareceu um anjo do Deus de quem eu sou e a quem sirvo. Um anjo do Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. Então, essa questão, o que eu estou querendo dizer? Que nós precisamos ter o nosso Deus. Esse nosso Deus vai se preocupar conosco. O nosso problema vai ser o problema do nosso Deus. E nós, lá em 1 João 1,12, diz que todos quanto receberam Jesus Cristo se tornaram filhos de Deus. Filhos de Deus. Então, assim sendo, né? Assim sendo, já que nós somos filhos de Deus, podemos desfrutar dos cuidados do nosso Pai. Podemos desfrutar dos cuidados do nosso Pai. Deus vai cuidar da gente. Então, o nosso problema também é um problema do nosso Deus. Você precisa ter essa convicção, você precisa ter esse entendimento, né? E Ele não nos desamparará. Está lá em Deuteronômio 31, 6-8. Se pertencemos a Deus, os nossos problemas serão os dele também. Serão também os problemas de Deus. Nesse lugar cabe bem a menção do Salmo 46, de 10-11. Vamos ver aqui esse Salmo 46. É um salmo que eu gosto muito desse salmo, né, de recitar. E eu indico para você, quando você estiver em dificuldades, passando por lutas e tribulações, lembra desse salmo. Salmo 46. Vou ver aqui. Salmo 46, 10 e 11, que diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É o meu refúgio e é o seu refúgio também. Então, podemos dizer, diante de todas essas evidências, que o problema de Adão afetava a Deus. O problema de Adão afetava a Deus. A ponto de ele se preocupar, de Deus se preocupar com ele, com Adão. Agora vamos prosseguindo. Como Deus pode resolver o problema nosso? Aqui já vamos entrando na nossa mensagem de hoje, que é a ajuda que vem de dentro de nós. A ajuda que vem de dentro de nós. Como Deus pode resolver um problema nosso? Como?
Foi estranho e surpreendente a maneira como Deus resolveu o problema de Adão. É ou não é? Claro. Deus sempre nos surpreende. Quem poderia imaginar que Deus ia fazer uma cirurgia em Adão? E que Deus ia pegar uma parte de Adão para formar a esposa? Não sabemos como a solidão afetava Adão e qual era a sua crise existencial por causa disso. Sabemos. Mas o nosso Deus onisciente sabia e veio resolver aquilo. Veio resolver aquilo. Então, foi uma forma inusitada, né, de Deus. Interessante analisar o modo como o problema foi solucionado por Deus. Adão e os animais foram formados da terra. Nós lemos isso em Gênesis 2:19, já lemos isso lá. A diferença do homem foi que no homem, Deus soprou a alma. Não sabemos se Adão esperava uma fêmea similar a ele, mas como ele era muito inteligente, certamente que sim. Pensamos que a última coisa que ele esperava é que fosse tirada dele. Talvez isso aí fosse ali uma surpresa, né? Tirada dele próprio. Aqui está o âmago de nossa mensagem. Aqui está o âmago de nossa mensagem. Não fiquemos esperando a solução de nossos problemas de uma forma externa. Ela pode estar em nós mesmos. Foi de Adão que Deus tirou a solução para a solidão dele. A solução de Deus envolve a gente também. Ficar esperando aí que Deus vai fazer um milagre acontecer para resolver o seu problema e você não participa, fica de braços cruzados esperando acontecer. Pode não ser assim. Você tem parte na solução do seu problema. Pode estar em nós mesmos. A solução de Deus envolve a gente também. Isso aqui é importante nessa mensagem. A solução de Deus envolve a gente também. A pessoa é parte da solução. É uma ação conjunta. Ação conjunta. A ajudadora estava em Adão. E ele não sabia. A ajudadora, a sua companhia, a sua companheira estava nele. E ele não sabia. Pois bem, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, minhas amigas, aqui a gente já vai concluindo essa nossa meditação, dizendo o seguinte: pensemos na questão básica nesta mensagem. Existimos neste mundo para ajudar uns aos outros. A questão da ajuda ali era mútua, né? Era mútua. Você e eu só estamos aqui para isso. Para que está no mundo, hein? Você já pensou nisso? Você já pensou na sua missão? Você já pensou para que você serve nesse mundo? Quem não vive para servir, não serve para viver. Eis porque Deus criou a mulher. Mas como os dois são uma só carne, cada um complementa o outro. Para o apóstolo Paulo, Deus trabalhou de tal maneira que a mulher se tornou tão importante quanto o homem. Essa questão está resolvida, né? A mulher é tão importante quanto o homem. O homem não é nada sem a mulher. E a mulher não é nada sem o homem. Finalizando, pensemos também no fato de que a solução de nossos problemas envolve sempre a gente e Deus. Envolve sempre a gente e Deus. Não fique esperando só em Deus. Participe. Haja.
para resolver os seus problemas, Deus vai fazer o impossível. Deus vai fazer a maior parte. O impossível Deus faz, o possível a gente faz. Não esqueçamos que somos parte da solução. Que para Adão era a solidão, era a falta de alguém para ajudá-lo. Deus resolveu aquilo, mas ele foi parte daquela solução. E Deus quer ajudar você, meu amigo, minha amiga, mas você precisa ser parte desse assunto. Tudo bem? Combinado? Que assim seja e que Deus o abençoe, a abençoe para conseguir realizar tudo aquilo que você deseja de bom para a sua vida com a ajuda de Deus. Mas participe. Participe. Você precisa participar. Amém? Deus abençoe a todos. Me esqueci de uma coisa. Se você gostou desse vídeo, dê um clique no joinha aí embaixo e se inscreva no nosso canal. Obrigado.